Fala galerinha, bom dia, como é que estamos? Tudo na paz, tudo tranquilo? Como é que segue essa força? Vamos que vamos, seguindo nossos estudos, tá? E hoje a gente vai falar sobre um assunto para dar continuidade àquele material de histologia vegetal que a gente gosta demais, né? Eu sei que vocês são apaixonados por isso. E tratando de histologia vegetal, continuidade, nós iremos agora falar sobre as atividades estomáticas, ou seja, iremos falar sobre o estômato. Lembra que nós já falamos um pouquinho a respeito dele quando a gente estudou sobre folha, né? Até quando a gente falou um pouquinho sobre raiz e tal. Então, hoje a gente vai falar sobre a estrutura em si estomática, o estômato em si, beleza? E aí, para a gente poder começar essa historiazinha, nós vamos já iniciar com uma imagem do estômato. Isso que vocês estão vendo aí é a estrutura de um estômato. E como que é o funcionamento, qual é a função desse estômato, tá? Primeiro a gente entende que através do estômato, ele é quem será o responsável pela realização da fotossíntese. Por quê? Para pensar comigo. Pela fotossíntese, qual o processo que a gente tem aí seguido? Nós temos absorção de luz, nós temos absorção de dióxido de carbono, nós temos liberação de oxigênio e para que isso tudo aconteça, obviamente, nós temos o que? Absorção de água pela raiz. Professor, o que tem a ver o estômato com isso tudo que você falou? O estômato é responsável por realizar todas essas atividades em homeostase, ou seja, em equilíbrio, fazer com que essas ações, que essas atividades ocorram de forma correta. E como? Vamos começar aqui primeiro vendo a estrutura do estômago, tá? Então, primeiramente, nós temos células acessórias. Quem são as células acessórias? As células acessórias são células comuns, como outra qualquer, tá? Só que são células que estão resguardando, que estão em contato direto com duas células que fazem parte do estômago, chamado de célula guarda. Aqui eu coloquei esse túrgida, porque nós vamos entender um pouquinho ainda sobre turgidez. Lembra? Quando a célula vegetal está cheia de água, nós falamos que ela está túrgida, ok? Então aqui nós temos um estômato, uma célula, uma estrutura estomática externamente coberta por células acessórias, com duas células específicas chamadas de células guarda, tá? Lembrem esse nome. E essas células guarda, ela tem a função de abrir e fechar, para que haja a liberação, por exemplo, de oxigênio, para que haja a absorção de dióxido de carbono, para que haja a transpiração. Lembra que a gente falou sobre o assunto gutação ou transpiração? A transpiração ocorre aqui. E essa aberturazinha aqui, nós damos o nome de ostíolo. Então você vê que eu botei aqui o ostíolo aberto, tá? Porque ele é abertinho aqui, tá? Ele está abertinho, realizando uma função. Beleza? Então, ó, eu tenho células acessórias, são células comuns vegetais, porém que elas têm um nome diferenciado por estar em contato ali direto com essas células guardas, tá? E a abertura dessas células, entre essas células guarda é chamada de ostíolo. Aqui nós temos a imagem de um estômago fechado, tá? Aonde nós temos a célula guarda, porém agora chamada de plasmolizada, ou seja, relaxada, ela está sem água. Nós vamos entender isso daí um pouquinho mais à frente, tá? E o ostíolo, que é aquela aberturazinha, fechado. Beleza? Então essa é a estrutura de um estômato. Um estômato ele é composto por duas células guarda que está envolta de células anexas, que são células comuns,
E ele trabalha com um sistema de abertura ou fechamento, de acordo com a quantidade de água que está essas células guardas, de acordo com a absorção de água dessas células guardas. Quando a célula guarda está cheia de água, ou seja, nós chamamos de túrgida, elas estão com o estilo aberto. E quando elas estão plasmolizadas, ou seja, sem água, nós chamamos de células guardas plasmolizadas, fechadinha. O ostilo se fecha. O ostilo é simplesmente essa passagem, esse buraquinho que tem ali no meio, ok? Entendemos a estrutura do estômago? E aí agora a gente vai entender como literalmente funciona essa abertura, esse fechamento, essa entrada de água, essa saída de água e através do que nós chamamos de regulação osmótica. O que nós já sabemos sobre osmótico? Ou seja, que vem daquela palavra lá, osmose. Lembra? É aquela passagem de um gradiente para outro, de uma solução para uma região com soluto elevado. Lembram disso? É a passagem de água, né, de solvente para uma região com soluto, com muito soluto. E aí, aqui funciona exatamente do mesmo jeito. Então, vamos entender assim. Primeiro, aqui nós temos uma célula. Imagina que essa célula aqui é aquela célula guarda, tá? Para a gente poder entender o funcionamento dela. Então, quando eu tenho uma célula guarda, que nós chamamos de plasmolizada, é porque ela perde água. Olha aqui, ó, a setinha saindo de dentro da célula para fora, liberando água. Ela só está liberando água. Então, isso nós chamamos de uma célula, de um meio hipertônico. Tá? Eu tenho bastante água dentro e pouco. Eu tenho menos água dentro com mais soluto fora. Então, a minha célula está perdendo água para o meio. Ok? A célula está jogando água para o meio porque a quantidade de soluto externamente é maior do que internamente. Então imagina assim, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma célula plasmolizada, eu tenho aquela a célula guarda e o ostilo fechado. Por quê? Como funciona esse fechamento e essa abertura desse ostilo? Eles trabalham de acordo com a quantidade de íons de potássio absorvido pela planta, mais especificamente pela folha. Lembra quando a gente falou lá da estrutura da folha, sobre absorção de nutrientes também pela raiz? O potássio está ligado diretamente à quantidade, o íon de potássio, né, está ligado completamente à estrutura morfológica dessa planta. Tá? Então, se eu tenho pouco potássio, tá? Baixo índice de potássio, eu vou ter mais estruturação dessas folhas. Pode ser um amarelado, pode ser um crescimento baixo, alguma coisa desse tipo. E aí, o que nós precisamos entender? Olha o esqueminha que eu botei aqui. Quanto menor a quantidade de potássio você tiver nessa folha, mais especificamente na estrutura estomática, né? Na célula guarda do estômago, quanto menos potássio, menor o meu potencial osmótico. O que é o potencial osmótico? Quanto mais de um soluto eu tiver, tá? Mais solvente eu preciso. Então, ó, eu tenho pouco potássio, a célula não precisa absorver água para poder diluir essa quantidade de potássio que ela tem dentro da própria célula, da estrutura celular vegetal. Tá? Então, se eu tenho pouco potássio, o meu potencial osmótico também é menor. O que isso acontece? Se eu tenho pouco potássio, não tenho a necessidade de absorver água, então a minha célula vai estar o quê? O meu estômago vai estar o quê? Flácido. Flácido não, né? Plasmolizado. Ele vai estar murcho. E isso faz com que essas células guarda, devido à estrutura que elas possuem, no formato de um feijãozinho, uma virada para o outro, como é que eu vou dizer? Esse esvaziamento de água da célula faz com que ela, ó, se feche, tá? Por quê?
se ela tivesse muita água, é igual você, enche a tua boca aí de água, tu não vai ficar com a bochecha aí estendida? É a mesma coisa a célula, tá? Então, ó, gravando isso daqui, quando eu tenho uma célula estomática, uma célula guarda, plasmolizada, é porque eu tenho baixa retenção de potássio dentro dela, que consequentemente vai ter um menor nível de potencial osmótico, ou seja, menor quantidade de água absorvida, fazendo com que a célula, ó, fique murchinha. Aqui nós temos o que nós chamamos de isotomia, tá? Então agora, numa célula isotônica, o que é uma célula isotônica? Eu tenho água sendo liberada para o meio, tá? E tenho água do meio entrando na célula, beleza? É o que a gente chama de homeostase, é o equilíbrio. Eu tenho tanto o meio interno, intracelular, quanto o meio intercelular, o meio externo, trabalhando em conjunto, fazendo essa troca. Então, por exemplo, o meu nível de potássio dentro da célula guarda vai ser igual ao meu nível de água. Eles estão equilibrados, entendeu? A água diluiu o potássio numa quantidade no qual eles trabalham ali, ó, juntos, regularmente, entendeu? De forma satisfatória para a célula. Isso nós chamamos quando a célula guarda está no estado chamado de célula flácida. Ela está no padrão dela, normal. Ela nem está fechada e nem está com seu ostíolo totalmente aberto. Ela está naquele meio termo, está trabalhando em homeostasia, ok? Então, olha aqui, ó, como eu coloquei para vocês. Potássio está igualado ao nível de H2O. Então, eu tenho um potencial osmótico isotônico, ou seja, regular, osmorregularizado, entendeu? Tá ali no nível ideal. E aí nós chamamos de célula flácida. Agora, nós temos a situação chamada de hipotônica, que é, na verdade, na célula vegetal, é chamado de célula túrgida ou turgência celular. Ou seja, o que acontece? Essa célula está tão repleta de água, que ela se incha, ela cresce, entendeu? Mas por que ela está tão cheia de água desse jeito? O que faz a célula perder ou ganhar água? No caso aqui da célula guarda do estômago, a quantidade de potássio absorvido. Então, se ela tem íons de potássio em excesso dentro dela, por osmose, qual é a regra da osmose? É o solvente ir para o local do soluto em grande quantidade. Se eu tenho uma região com muito soluto, ou seja, íons de potássio, a célula vai permitir a entrada de água para que haja essa diluição do excesso de soluto. Um meio hipotônico vai ser preenchido pelo meio hipertônico, entendeu? Beleza? Então aqui, olha, na turgência celular, eu tenho uma célula repleta de potássio e aí ela vai permitir com que a água passe para dentro dela para que haja essa diluição. Só que qual é a diferença da célula vegetal para a célula animal? Se fosse numa célula animal, com certeza esse inchaço, né, essa quantidade excessiva de água, ia fazer com que a célula se rompesse, sofresse o que nós chamamos de lise celular, tá? No caso da célula vegetal, não acontece essa lise celular, porque as células vegetais são compostas pelo quê? Parede celular. Além da membrana plasmática, elas possuem a parede celular. É uma parede mais rígida, mais densa, mais forte, que dá estrutura, que dá forma à célula, exatamente para aguentar essa turgidez, esse excesso de água. Então, olha aí, ó. Quando eu tenho, então, excesso de água dentro da célula guarda, dessa célula do estômago, ela se incha. E nesse momento de encher, de crescer, é quando o ostíolo aparece, entendeu? Então imagina aqui, ó, célula plasmolizada, tá sem água, tá murchinha, tá uma encostada na outra, o ostíolo tá fechado. Tá começando a entrar potássio na célula, então vai começar a entrar água. Eu tenho uma célula isotônica, uma célula que nós chamamos de célula guarda flácida. E quando eu tenho uma célula túrgida, porque tá
tendo muito potássio, então vai ter muita água entrando nela, eu vou ter o quê? O inchaço dessa célula guarda que vai fazer a abertura total do ostíolo. Essa abertura do ostíolo vai ser chamada de célula guarda turgente ou célula túrgida. Porque, como eu botei no esqueminha aqui, ó, maior quantidade de potássio, maior o meu potencial osmótico. Por que o potencial osmótico, novamente? Muito potássio, preciso de água para diluir. Então, a minha quantidade de água passando para dentro da célula é maior. Meu potencial osmótico vai aumentar. Chamamos, então, de célula túrgida. Então, esse é o funcionamento, é como é regulado essa abertura e fechamento das células guardas do estômago. Existem outros fatores e nós vamos estudar aqui, exatamente agora nesse slide, que nós vamos falar sobre a influência dos fatores externos. A gente sabe que o fator externo para o vegetal é de extrema importância. Quais são esses fatores externos? Nós temos diversos. Para começar, nós falamos de luz. Vamos pensar aqui que nesse caso da botânica, nesse caso da histologia vegetal ligada ao meio externo, é algo extremamente lógico. É só a gente parar para pensar. Vamos lá? Eu tenho luz. Quando eu digo luz, eu não estou falando calor, não estou falando de temperatura, estou falando apenas de luz, tá? Então vamos lá. Eu tenho luz. O que eu coloquei aqui, ó? Quanto maior a incidência de luz, o estômago abre. Quanto menor, ele fecha. Vamos parar para pensar a lógica? A fotossíntese, ela ocorre de dia, durante o período de luz, ou ela ocorre durante o período da noite? Obviamente, ela acontece durante o dia, porque eu preciso dos raios solares. Não é temperatura, é simplesmente luz, tá? Na fotossíntese, eu não tenho a atividade do estômago completamente ativa, ou seja, ele vai transpirar, liberar oxigênio? Vai, não vai? Porque ele vai absorver também dióxido de carbono, certo? E tanto a liberação de oxigênio quanto a absorção de dióxido de carbono, ela ocorre no estômago, no ostíolo, aquele buraquinho lá do estômago. Então, quanto maior a incidência de luz, mais aberto vai ficar o ostíolo da planta, porque ele está em trabalho de fotossíntese. Então ele está liberando, está absorvendo dióxido de carbono e está liberando oxigênio. Então ele precisa ficar aberto. Agora, quando eu chego à noite, que eu já não tenho mais luz solar, tem a necessidade do meu estômago ficar aberto? Vamos pensar que o nosso estômago, que o estômago da planta funciona da mesma forma que os nossos poros da pele. A gente não sua, não libera suor. A planta também precisa liberar tanto água quanto oxigênio. Ela vai liberar através de vapor de água, na transpiração, lembra? A nossa transpiração é através de gotículas de suor. Da água, da planta é em vapor de água. Só que o que acontece? A nossa regulação para essa homeostasia, liberar o nosso suor para poder regular a temperatura interna, é muito mais complexo do que da planta. Então, por mais que o nosso poro ele esteja constantemente aberto, vamos dizer assim, eu tenho internamente o meu organismo controlando essa temperatura e controlando essa liberação de água. Na planta não. Enquanto o estômago estiver aberto, ela vai transpirar, ela vai continuar transpirando. Então, durante a noite, não tem a necessidade dela ficar perdendo água. Então, o que ela faz? Uma forma de diminuir ou de cessar a perda de água pela transpiração, tá? É o fechamento do ostíolo. Tá? Então o estômago vai se fechar durante a noite para que não tenha perda de água.
Pela transpiração, beleza? Então essa é a influência da luz. A luz, quanto maior, mais tempo o estilo está aberto. Quanto não tem luz, ele se fecha, beleza? CO2 no mesófilo. O que é o mesófilo? Nós já falamos disso, mas vamos só aqui botar um padrão. O que é o mesófilo? Bem rapidinho uma revisão. É o meio da folha, tá? Então eu tenho epiderme e mesófilo, né? Eu tenho o epiderme, que é a área cutícula, né? A área mais externa, a epiderme, e nós temos o mesófilo, que é o meio ali da folha. E é por onde o CO2 ele é carregado, tá? Através dos mesófilos. O que eu botei aqui? CO2. Quanto maior a quantidade de CO2, o estômago se fecha. Quanto menor, ele se abre. Vamos parar para entender? Eu tenho o estômago. Lembra que eu falei para vocês? O estômago, ele é responsável na fotossíntese tanto pela transpiração quanto pela fotossíntese. A transpiração está dentro da fotossíntese, porque também vai fazer a liberação de oxigênio. Mas olha só, para eu produzir oxigênio na fotossíntese, eu preciso absorver CO2, dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono vai ser transformado em glicose, para virar energia, para fazer a transformação em oxigênio. Enfim, esse dióxido de carbono, se eu tenho ele em grande quantidade dentro do mesófilo, o estômago precisa ficar aberto, absorvendo mais? Não. Então, se eu já tenho uma célula repleta de dióxido de carbono, grande quantidade de dióxido de carbono, eu vou manter ela fechada para trabalhar o que tem ali dentro daquela folha de dióxido de carbono. E quando o meu nível de dióxido de carbono cair, abaixar, eu vou abrir novamente para quê? Para absorver novamente mais dióxido de carbono. Então, ele está aberto para a absorção do dióxido de carbono e está fechado para trabalhar o dióxido de carbono que está lá dentro, em excesso. Entendeu? Então, quanto maior a quantidade de dióxido de carbono dentro da célula, dentro do mesófilo da folha, quanto maior, menor a abertura. Fecha, né? Vai ficar praticamente fechado. Quanto menor a quantidade de CO2 dentro do mesófilo, maior a abertura, que ele vai abrir para absorver mais dióxido de carbono. Beleza? E outra influência que nós temos é a básica, essencial, além da luz, né? É a água. Nós sabemos que a água, ela não é absorvida pela folha, obviamente. Ela é absorvida pela raiz. Mas para aí para pensar comigo. Eu estou com uma planta que está plantada ali, né? Está ali na superfície de um solo completamente encharcado. Vamos lá lembrar daquela aulinha lá da folha, da gutação e transpiração também? Se eu tenho um solo muito cheio de água, lembra que os meus hidatódios e os meus estômatos vão fazer o que lá na folha? Eles vão liberar água porque a planta tem muita água no subsolo. A raiz está absorvendo muita água, a pressão da raiz é muito grande. Então, quanto mais água ela absorve, mais a folha vai precisar também liberar. Porque senão a planta literalmente morre afogada. Ela precisa liberar o excesso de água que tem dentro dela. Então, a influência do fator água. Quanto maior a quantidade de água, o meu estômago vai se abrir. Por quê? Porque eu tenho muita água naquele solo, ela está absorvendo muita água e a água que está se acumulando precisa ser liberada. Então o estômago vai estar aberto para fazer o quê? Transpirar essa água, beleza? Já quando eu tenho um solo pobre em água, quando eu tenho aquele solo bem seco, né, com nível de água bem baixo,
A planta, ela precisa, pelo contrário, manter a quantidade de água que ela tem dentro dela. Porque se eu tenho pouca água para absorver, para guardar, para nutrir essa estrutura, eu não posso ter o luxo de perder água. Então, o que ela faz como um mecanismo de proteção? Quando ela vai, o ostilo, né, o estômago se fecha. Então, menor a quantidade de água no solo, o meu ostilo vai fechar, para ele não perder aquilo que ele absorveu. Ele absorveu pouca água, então, ó, vamos fechar aqui para a gente não perder essa pouca água que a gente tem de reserva. Beleza? Então, ó, os 3 principais fatores: luz, CO2 e a água. Beleza? Eu tenho um outro fator que nós vamos colocar aqui, que são os fatores hormonais. Esses não são bem fatores externos, né? São mais fatores de regulação dentro da planta. E aí o que acontece? Nós temos 2 hormônios principais que funcionam com essa regulação de abertura e fechamento dos estômatos. Um, que é o principal e mais conhecido, é o que nós chamamos de ácido abscísico, que é o ABA. Tá? O que o ABA faz? A quantidade excessiva desse hormônio, ele faz com que a planta se isole, se feche para a absorção de potássio, dos íons de potássio. Então, o que acontece? Se eu tenho a pouca absorção do íon de potássio, a tendência é essa planta jamais receber água. Então, se ela não vai receber água, o estômago vai estar sempre fechado, porque lembra? Vai estar naquela plasmólise. Se eu não entro potássio na célula, não vai entrar água para diluir esse potássio, então ela vai estar sempre fechada. Então, esse hormônio, ele é muito utilizado para controlar a abertura estomacal, para controlar a perda de água na planta. Quando eu tenho uma necessidade de que aquela planta perca menos água, é utilizado esse hormônio vegetal, tá? E esse hormônio faz com que os ostilos se fechem, fazendo com que ele acumule mais água, entendeu? Absorvendo água e acumula uma quantidade maior de água, evitando a perda de água. E nós temos um outro hormônio chamado de ácido faseico, a fusicocina. A fusicocina, ela funciona do seguinte, ela já trabalha da forma ao contrário do que o ABA faz, né? Ela deixa os estômagos, ela faz, ao invés de fechamento, ela faz a abertura desses estômagos, só que faz com que os estômagos fiquem abertos independente dos outros fatores, independente de luz, de água, de CO2, não importa. O estômago vai estar sempre aberto. E o que isso é prejudicial para a planta? É prejudicial para a perda de água. O estômago não faz a liberação de água através da transpiração? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a transpiração da planta é um processo que não condiz não tem uma regulação interna igual nós temos? Nós transpiramos quando está calor, começamos a liberar suor. A planta, ela vai transpirar quando o ostilo dela, quando o estômago estiver aberto. Enquanto estiver aberto, ela vai transpirar, ela vai perder água. Então imagina essa planta perdendo água direto o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. O que vai acontecer? Essa planta vai perder muita água, vão desidratar essas células e as células vão murchar. Essas células, em geral, murchando, vai causar o que a gente vê como murchamento das folhas, entendeu? Então você vai ver aquelas folhinhas murchas. É exatamente quando você não rega uma planta. Se você não rega aquela plantinha, aquela mudinha, ela não vai ficar com as folhas todas murchas. Por quê? Porque tem pouca água. Porque ela está transpirando, mas não está absorvendo água. Nesse caso aqui do hormônio da fusicocina, por mais que você esteja regando a planta, os ostilos estão abertos constantemente. Então está perdendo mais água do que ela está sendo capaz de absorver, entendeu? Esse fenômeno ocorre
por uma infestação de um fungo vegetal, um fungo que ataca vegetais, né, plantas, que faz a liberação desse hormônio, e esse hormônio faz com que a planta mantenha esse ostilo sempre aberto, esses estômatos sempre abertos, tá? Então, com isso, nós temos muitas das vezes a morte da planta por desidratação, por perda de água constante. Ok? Beleza? E é isso aí, pessoal. Ó, é um assunto rápido, um assunto curto, tá? Nós não temos muito o que falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa podem chamar no Zap, podem falar comigo pela nossa sala. A qualquer momento, botar um comentário aqui no vídeo, beleza? Fica a critério de vocês. Bons estudos, se esforcem aí e vamos que vamos, continuando na força aí com essa luta. Falou? Um abraço.